Bom dia, professora. Bom dia, Daniela. Como é que está? Bem, professora. Bem, obrigada. O que é que se passa consigo? Diga lá. Nunca está visível agora. É que eu não estou em casa, professora. Então, está a Passo porque trabalhar. não posso ir em casa, professora. Por isso é que segunda-feira não consigo ligar a câmera. Ok. Como é que está o estágio? Está a correr bem, professora. Foi lá agora a nossa professora ao estágio esta semana e correu bem. Uhum. Quem é que foi lá? A professora Teresa Botelho. Vocês têm a Teresa Botelho e outras pessoas têm a professora Sandrina, é isso, não é? Sim, sim. Eu Ok. e o Miguel ficámos com a professora Teresa. Quantas vezes é que ela vai ao estágio? Teresa, nós foi a primeira, porque depois também houve a situação do Covid, fomos para casa, já era para ter ido lá a professora, mas depois não foi. Ok. Bom dia, Inês. Está tudo bem? Sim, Também já foi observada em estágio pela sua supervisora. já. Correu bem? Eu. Quem é que foi? Foi a professora a Teresa Botelho ou foi a professora Sandrina? Foi a professora Sandrina. Então correu bem. Ela ainda vai mais alguma vez? Não, eu já vou acabar o estágio esta semana. Está muito à frente, Inês. Então, já fez as horas todas? Sim, e as aulas também. Vou dar esta semana as 2 últimas. Muito bem. Então isso quer dizer que o seu relatório vai ficar pronto assim rapidamente. O relatório final? Exatamente. Não sei. É bom eu saber estas coisas, depois vou andar em cima de vocês e dizer, então, menina já não está em estágio, vamos lá. Não é? Sim, agora vou conseguir dar um avanço maior, mas Pois. a parte prática para pôr no relatório eu ainda não a consegui fazer. A parte prática com os meninos? As intervenções? Sim. Então, mas só vai estar mais uma semana ou duas em estágio, como é que vai fazer isso?
A minha professora sabe que eu preciso de fazer uma ou outra intervenção mais direcionada para o relatório final e, portanto, deixa-me ir depois Estou a perceber. para fazer essas intervenções. Então quer dizer que vai continuar mesmo assim. Sim, vou de vez em quando, uma vez por semana. Ok. Temos a Daniela, temos a Rita. Olá, Rita, bom dia. Bom dia, professora. Está tudo bem? Ai, consigo. Também, obrigada. Onde é que anda o Tomás? Ainda não chegou, nem Miguel, nem ninguém. Eu estive a fazer aquele teste simpático das 2 narinas. E estava marcado para as 9h15 e eu estava a ver que isto estava muito atrasado, por isso é que vos mandei o e-mail. A mensagem a dizer que podia atrasar-me, mas afinal, depois chamaram e foi muito rápido. Vocês já fizeram? Não têm que fazer porque não estão no campus, é isso? Eu fiz, professora, no estágio. Okay. Eu também fiz. Eu ainda não, professora. Bom dia. Bom dia, Madalena. Como é que está? Está tudo bem, professora? E a professora também? Também. Estava a dizer que estive a fazer o teste de Covid. Sim, eu vi o e-mail. Já fez, a Madalena? Pela faculdade, não. É muito desagradávelzinho. Bem, eu já tenho aqui as vossas rúbricas, o trabalho que vocês fizeram. Vou-vos dar feedback mais no final da aula. Agora, o que é que eu queria fazer? Queria fazer um exemplo prático, tirando aqui uma das rúbricas que vocês fizeram. Acho que aqui eu selecionei é uma das rúbricas que a Rita e o Tomás e a Karina, não é? Karina que fez, tiveram no mesmo grupo. E queria vos dar um exemplo prático de como classificar uma composição escrita com base na rúbrica. Mas estava à espera que chegasse mais gente, que é para ver se nós temos aqui uns grupos para lançar este desafio. Miguel, bom dia. De um modo geral, o que é que eu vi? De um modo geral, o que vocês fizeram foi de encontro ao encontro, não é de encontro, foi ao encontro do solicitado. Há pessoas que desenvolveram um pouco mais a explicação, outras menos. As rúbricas, em alguns casos, faltam alguns parâmetros mais específicos sobre aquilo que vocês, sobre a área de conhecimento que vocês escolheram. De um modo geral, está conseguido o trabalho. E depois o que eu vou fazer é, vou lançar, primeiro vou-vos dar o feedback no final da aula, individualmente ou por grupo, e depois vou lançar uma nota de uma pauta de avaliação intermédia com as notas deste trabalho. E depois, antes do semestre acabar, vou lançar uma outra pauta de avaliação intermédia com a vossa participação, com a classificação da vossa participação durante o seminário. E depois, então, no final de tudo, sairá a pauta final, ok? Eu já vos fui perguntando o que é que vocês acham da vossa prestação, da vossa participação, da vossa autoavaliação. E depois vamos sistematizar isto tudo, ok? Então, vou começar por vos mostrar aquele exemplo que eu quero que vocês classifiquem. Olá, Karina, bom dia. Uma das razões para utilizar as rúbricas como vocês assinalaram é, por um lado, que o professor tenha critérios claros de classificação e, por outro lado, que o próprio aluno possa consultar a rúbrica para saber exatamente como é que o trabalho vai ser classificado e quais são os critérios de elaboração para o trabalho. E, portanto,
muitas vezes nós apresentamos as rúbricas antes dos alunos realizarem o trabalho, exatamente para eles serem capazes de, à partida, seguir os critérios estipulados para a classificação. Portanto, estão mais bem preparados para a elaboração do trabalho. Há um outro aspecto muito importante na utilização de rúbricas, que é o seguinte: é assegurar que de professores diferentes têm a mesma classificação ou dão a mesma classificação aos trabalhos. Imaginem que vocês estão a trabalhar num agrupamento de escolas em que têm que trabalhar em conjunto na área do português com outros colegas que estão, por exemplo, no 4º ano de escolaridade. É provável que vocês tenham que planificar em conjunto e que tenham que procurar mais ou menos que todos os alunos do 4º ano tenham o mesmo tipo de desempenho na leitura e na escrita, para que não haja grandes discrepâncias. E nesse sentido, é por isso que eu vos trago aqui um exemplo em que vos vou pedir para fazerem a classificação de uma produção escrita. E vamos ver se os diferentes grupos ou diferentes pessoas, que vocês são os classificadores, não é? Atribuem ao trabalho a mesma nota, a mesma classificação, ok? Porque uma das razões, como eu disse, é que haja uniformidade ou que haja uma congruência de classificações. Portanto, eu não posso, a partir de uma rúbrica, ou não devo, a partir de uma rúbrica, dar uma classificação de suficiente a um aluno e outro colega meu dar uma classificação de muito bom. Certo? Portanto, isso não seria adequado. Isso quer dizer que a rúbrica não está bem feita. Portanto, se uma rúbrica estiver bem feita, ela vai permitir que os diferentes classificadores percebam bem quais são os critérios a aplicar e que tenham uma classificação muito semelhante do mesmo trabalho. Ok? Alguma questão? Não? Está tudo percebido, Inês? Ok. Então, agora vou-vos mostrar a grelha. A Rita reconhece a sua grelha? Rita? Foi-se embora. Ó, professora, essa grelha não é minha, é da outra Rita. Ah, é da outra Rita. Sim, Ok. professora, essa era a minha do Tomás e da Rita. É de Está Karina. lá em cima a dizer, sim. Exatamente, só que eu confundi as Ritas. Ok. Karina, reconhece? Sim. Ok. Pode explicar como é que fizeram isto? Já foi há algum tempo, professora, mas então nós basicamente, esta aqui era de português, ok. Português. Pegámos acho que foram 5 tópicos e depois dividimos assim de 4 a 0 e em cada um pusemos, ou seja, o 4 era o mais alto, era ou seja, o que o aluno teria mais pontuação e o 0 o que teria menos pontuação. E depois aqui tínhamos os níveis intermédios. Há aqui uma questão ou duas que precisa de ser detalhada, que é o seguinte: vocês não colocaram o ano de escolaridade. Não, professora, acho que não. Isso foi uma falha. Não Sim. colocaram o ano e a tarefa em si, apesar da grelha estar bem feita, a tarefa em si não é muito explícita. Que tipo de texto? Não é? Sim, sim. Karina? Há vários tipos de texto. É ficção, é não ficção, é uma notícia, é uma carta. Quer dizer, há vários tipos de texto que vocês podem ter, que podem pedir aos alunos para redigir. E, portanto, há aqui dois aspectos que teriam que ser revistos, que é o ano e o tipo de produção escrita. Ok? Sim. Mas nós vamos fazer o seguinte: nós vamos assumir
que nós vamos fazer uma pequena história, uma pequena ficção. Vamos pedir aos alunos que este texto seja uma história, uma ficção, ok? E eu vou-vos pedir que vocês tenham em atenção esta rúbrica e vou-vos dar um texto produzido por um aluno e vocês vão classificá-lo, ok? Então, agora, penso que a maneira mais simples é vocês fazerem isto individualmente, porque estamos muito poucos na aula. E a Karina tem a rúbrica, portanto não preciso de lhe enviar a si. Sim. Ok. Agora, para os outros, o que é que vamos fazer? Eu vou-vos enviar por e-mail, que acho que é o mais prático. E vamos ver aqui o exemplo que eu vos queria mostrar. Enquanto vocês veem o exemplo, e aí vocês vão ver que há uma coisa muito antiga, eu vou-vos pôr a rúbrica no Moodle. Já viram o exemplo, certo? Agora já podem ir ao Moodle e já lá está o exemplo no tópico trabalhos teórico-práticos, em baixo, num documento Word, vocês verem esta rúbrica e procuram esta tabela da produção escrita, ok? E vão fazer uma classificação desta redação escrita de acordo com os parâmetros que estão na rúbrica. Ok? Madalena. Sim, mas a pessoa não nos vai mandar o exemplo, pois não. Não, está aqui na tela. Vocês não Pode conseguem só ver bem? aumentar um bocadinho, Posso. por favor. Obrigada. Espera aí, agora... Como é que eu aumento isto? Espera aí. Acho que é fácil. Aí. Isso. Já vem?
Sim, assim já está melhor, obrigada. Karina, Sim. Daniela e Rita, Sim, professora. Sim, professora. Miguel, Inês. Sim, professora. Ok, façam uma coisa, tentem não fazer batota. Não mandem e-mails uns aos outros, nem SMS a dizer quanto é que deste nisto, quanto é que deste naquilo. Que é para depois nós vermos se bate certo ou mais ou menos certas classificações individuais de cada um de vocês. Está bem? Não façam batota. Professora, só aqui uma dúvida. Ali assim onde diz Portugal dos pequeninos, cortou o P ou está mesmo assim? Vou ver. Bom dia, professora. Bom É porque eu dia. acho que parece que está aqui palavras cortadas. Vamos ver. Desculpa o atraso. Estava no link errado. Ah, sim, senhora, está um bocadinho cortada. A digitalização cortou. Então, falta uma palavra. Na segunda linha diz um passeio, tem que começar com dei um passeio. Boa, Inês, ainda bem que notou. Dei um passeio. Alguma coisa. Terceira linha, falta uma coisa. Antes do acerca, falta coisa. Alguma coisa. Na quinta linha é de carro. Na sexta linha é e eu. Na sétima linha é pequeninos, como dizia a Inês. Sétima linha é despertaram. E na última linha é muito bonitos ou bonitas. Muito. Olá, Joana, bom dia. Bom dia, professora. Olha, para quem entrou agora, está tudo claro em relação às palavras. Inês, falhou alguma? Acho que não. Ok, se falhou mais alguma, vocês digam-me. Joana, o que nós estamos a fazer? Joana, Andreia, Jéssica, Peço desculpa, eu acho que estava no link errado. mas nós já Vamos. há muito tempo que temos este link, certo? Acho que esta professora mandou a semana passada, eu tinha o anterior e eu mandei para elas o anterior. Nós estávamos. Houve uma confusão aí, está bem. Ok. Então, eu lá me despachei do teste Covid e agora estamos a falar novamente de rubricas, que eu já tenho as vossas rubricas corrigidas, vou-vos dar feedback. Mas antes disso, vamos fazer um pequeno exercício. Eu estava a explicar que isto é importante pelo seguinte: quando uma pessoa utiliza rúbricas, quer que os parâmetros sejam mais ou menos consistentes entre diferentes avaliadores. E, portanto, o que eu vos vou pedir é para classificarem uma produção escrita de acordo com a rúbrica que está no Moodle, que é a última que vocês veem nessa secção dos trabalhos em Word, que é uma feita pela Karina, pelo Tomás e pela Rita. E o que eu peço é que vocês atribuam, de acordo com a rúbrica, uma classificação a esta produção escrita. E depois vamos ver até que ponto é que vocês estão em concordância ou não na classificação que deram nos diferentes parâmetros. Ficou claro, Joana e Andreia? Eu só queria saber de que ano é que se trata, professora? Quarto ano. E isso foi uma falha que eu já apontei, que a rúbrica deles não indica o ano de escolaridade. E há duas coisas em falta: o ano de escolaridade e qual era a outra coisa? Era o tipo de produção escrita. Portanto, quando nós estamos a fazer uma rúbrica, temos que explicar qual é a tarefa. A tarefa, neste caso, era escrever o que antigamente se chamava uma redação, uma pequena história. Portanto, é ficção.
Nós podemos ter tarefas de escrita muito diferentes, desde uma carta até a uma receita, quer dizer, várias produções diferentes. Portanto, temos que ter o ano e a tarefa. Professora, mas aqui, peço desculpa, uma pergunta aqui à parte, porque eu também, se calhar, eu não ouvi tudo, já cheguei mais tarde, mas a Certo. professora, quando eu cheguei, a professora estava a falar com a Inês sobre o título, e segundo o que eu percebi, era porque ele não estava muito correto, mas na minha Não. A Inês estava a dizer que a digitalização comeu algumas palavras à esquerda do porque texto. eu estava a achar estranho porque é que um passeio não podia ser o título. Não, faltavam algumas palavras, eu estava a dar as palavras que faltavam. Então o título é assim, um passeio. É, sim senhora. Ok, professora, obrigada. Está bem? Sim. Miguel. E Jéssica, não há dúvidas? Não. Ok. Professora, está aí? Estou aqui. Professora, peço desculpa, mas eu não encontro o tal documento que a professora está a falar dos colegas para fazer, para fazer a Andréia, análise deste. no Moodle, no sítio dos Sim. trabalhos, é o último documento que está em Word. Eu já vos enviei. Se calhar estou a ver o sítio errado, porque não estou a encontrar. Joana encontrou, não foi? Encontrei, professora. A Joana envia-me. Pronto, Joana. Mas Peço desculpa, professora. está lá no Moodle, Andréia. É porque está acima e nós pensamos que estava em baixo. Está em cima? Tá. Aparece nos tópicos mais acima e não no tópico mais abaixo, professora. Está nos trabalhos teórico-práticos, sim. Sim. Eu disse que estava nos não, vocês entraram depois. Não ouviram essa parte. Está na lista dos trabalhos teórico-práticos, está em último lugar. Nessa listagem. Já encontrou, Andréia? Obrigada, professora. Obrigada.
Márcia. Márcia não faz ideia do que estamos a fazer. Será que é ela, a Márcia? Ninguém me ouve. Professora, sou eu, sim. Tenho Rodrigo Dias, não é? É. É o meu irmão. Márcia, sabe o que é que tem que fazer? Sei que já me disseram, tenho que classificar segundo aquele documento que a professora facultou, não é? Exato, ok. Então já sabe.
Professora, Diga. diga-me só uma coisa. Isto é só este bocadinho de texto ou há mais que eu não estou a ver? É só. Ah, ok. E é para fazer como? No Word e para lhe enviar? Não, é para discutirmos aqui. Vocês já têm tudo completo? Já fizeram tudo? Ou quase tudo? Já? Acho eu. Ok. Ainda não, professora, ainda estamos a ver algum. Mais 2 minutos, está bem? Andréia, está a correr bem? Sim, professora. Eu não apontei nada, eu fiz de cabeça, estive a fazer a análise de cabeça, acho que tenho mais ou menos uma ideia. Que tipo de texto vocês dizem que isto é? Inês. Tipo de texto Uhum. narrativo, talvez. É um texto narrativo. Mas é uma narrativa pessoal. Não é uma ficção com base na criação de personagens e do enredo, não é? De uma narrativa ficcional. Parece-me. O que é que vocês dizem? Os outros colegas? Eu diria exatamente a mesma coisa, uma narrativa. É uma narrativa. Uhum. É uma narrativa. Ok. Portanto, isto foi um dos aspectos que eu disse no início que falhou em alguns dos vossos trabalhos. É que vocês não disseram qual era a tipologia do texto. Fizeram uma rúbrica sobre a produção escrita, mas não disseram qual era a tipologia do texto. Ok? Então agora vamos ver se há aqui alguma congruência nas avaliações que vocês deram. Portanto, seguindo aqueles parâmetros da grelha que está no Moodle. Quem é que quer começar? Eu posso começar, professora. Então, no primeiro, que era relativamente à extensão, eu pus um 2, porque diz produzir um texto com 10 linhas, ele tem 11, por isso eu pus um 2 na extensão. Ok. Um 2 na extensão. Sim. É para dizer todos ou só o primeiro ponto? Vamos ver quem é que tem mais ou menos a mesma classificação. Eu também tenho, professor, um 2. Eu também, professora, meti um 2. Portanto, há uma perfeita concordância nesse parâmetro. Toda a gente pôs 2. É? Ok. Sim. Boa. A seguir, Karina. A seguir, deixa-me só ver, na estrutura eu pus um 4, porque o texto está bem organizado, tem 3 parágrafos, somos pelo um texto narrativo, é o início da história, eu pus assim, o início da história, o desenrolar da história e o fim da história. Eu pus um 4, sim. As outras pessoas? Eu pus 5, professora. Não tem 5, é só até o 4, acho. É 4, desculpem. Ok. Mais? Falaste em 3, não foi, Karina? Não, disse 4. Ah, então é igual. Eu percebi que a Karina disse 3 e queria dizer que tinha posto 4. Esqueça, professora. Está igual. Joana? 4 também. Então toda a gente concorda? Ninguém pôs diferente? Não? Ok. Então, até agora está a correr bem. Temos aqui uma grande concordância. A seguir, portanto, temos a extensão, estrutura e a seguir sintase e organização das ideias. É isso? Sim, eu também pus um 4.
porque tem frases elaboradas e mostra um domínio claro da língua. Tem alguns erros, mas é mais na parte da pontuação, mas isso é mais lá para a frente. Eu meti 3, professora. Quem? A Daniela. A Daniela pôs 3. Inês, Também pus 3. porquê? Deixa-me ver aqui. Porque não achei as frases assim tão elaboradas e complexas. Ok. Mas pôs 3. Para o 3 seria ideias organizadas, mas apresenta algumas incorreções de concordância verbal e nominal. Ou não? Não, isso é o 2. Ai, espera aí. Estou a É ver a mal. estrutura frásica correta, Certo, mas desculpe. simples e com uma boa organização das ideias. Ok. Exatamente. Ok, está certo. Eu concordo com a Inês. Aqui com esta classificação de 3. Quem é que deu 4? E eu, professora, mas eu já percebi, eu esqueci, ou seja, eu estava a ler assim muito por alto e não vi aquela parte da complexa e da simples, eu esqueci-me dessa Ok. parte. Joana? Sim, concordo, sim. Eu acho que é 3, professora. 3 ou 2. Eu acho que nunca daria 4. Ok. Então, há alguma discrepância, mas não muita, não é? Não temos muitas dúvidas sobre isto. Ortografia. Eu dei um 4, só vi um erro que foi aqui no acerca, acho que foi o único. O resto das pessoas. Eu dei 3. Porquê que deu 3, Daniela? Por causa desse erro e também para o verão com letra minúscula. Ok. Mais alguém? Acho que é 3. Eu daria também... Só há 2 erros e vocês dizem que é 3? Sim, e na rubrica até diz lá que é até 5, acho eu. Acho que eu pus isso. Ok, Exato, dá menos de 5 erros. Mas no outro diz forma esporádica, ou seja... Pois, quer dizer, é aqui que eu não estou... Se são só 2 erros que vocês identificaram, acerca e verão, ou há mais algum? Não seria a pontuação Eu máxima? acho estranho ele escrever, por exemplo, um dia de muito calor, isto é, no verão, devia ser num dia de muito calor. Já considero isso como um erro, apesar de ser na frase. Ou seja, está bem escrita a palavra, Sim. mas isto não é erros ortográficos, quanto muito seria a construção frásica, Joana. Ok. Não é? Portanto, não é um erro ortográfico. O que a Joana está a dizer é que a construção frásica seria mais correta se estivesse num dia de verão. Eu também, quando classifiquei, eu não tive em conta que estavam ali palavras cortadas. Eu pensava que era erro mesmo. Ok. Pequeninos. Em vez de pequeninos, ok, é erro. Não, porque eu já tinha dito que faltavam ali, sim, que a Inês tinha identificado. Ok, então concordamos que são erros esporádicos e só há 2, teria uma pontuação de 4, certo? Ok. Vocabulário. Miguel. Eu dei 4, professora. Quem mais? Andreia. Eu também dei 4, professora. Eu acho que usar aqui palavras até bastante... Se calhar a única coisa aqui no vocabulário que não está tão bem para mim é ali o etc. Porque ele diz que vi também árvores, montes, etc. Poderia colocar aqui mais palavras de coisas que ele viu, em vez do etc. Para enriquecer. Mas de resto ele tem aqui palavras muito... que se adequam à designação desta parte de vocabulário. E é adequado, é diversificado. Portanto, eu considero 4. Alguém considerou igual? Tem alguma coisa a dizer? Inês? Eu nesta, eu não tenho bem a certeza. Eu por acaso pus 3. Karina? Sim, eu pus um 4 também.
Inês, será que não tenho certeza porque é um bocadinho vago o que diz estratégias substitutivas? Sim, foi aí que me baralhou um bocadinho. O que é que isto quer dizer, estratégias substitutivas, Karina? Karina é que fez. Sim, é, por exemplo, em vez, por exemplo, ter muitas vezes a mesma palavra repetida e ir trocando a palavra, não usar sempre a mesma. Exatamente. E então, e aqui, olhando para esta produção escrita, para esta história, o que é que vocês veem? Não há grandes repetições, mas também não há um adequado... Repete a palavra passeio só, mas também não é muito. Não era necessário uma estratégia dessas aqui, penso eu. Por exemplo, nas últimas 2 frases, durante a viagem vi muitas paisagens e depois na frase seguinte diz vi coisas muito bonitas, não repete paisagens, nem repete coisas muito bonitas. Portanto, isso quer dizer que há algumas estratégias substitutivas. O que aqui acontece é que o texto é muito curto e, portanto, é um bocadinho difícil avaliar estratégias substitutivas num texto muito curto. Não é? Portanto, eu inclinar-me-ia para colocar um 3.5. Não sei se vocês contemplam essa hipótese, mas eu acho que está mais ou menos aqui a meio. Acho que não está muito claro que é um 4, mas também diria que 3 é pouco. Pontuação. Jéssica. Ele usa muitas vezes a vírgula e o ponto final não me parece muito mal. O que é que deram? Eu dei um 2. Porquê? Porque não usa bem a vírgula em muitos casos. Quais são os casos? Por exemplo, onde é que tinha? Espera que estava cortado. Aqui, eu gostei muito deste vírgula. Não, eu gostei muito, vírgula, deste passeio, vírgula, porque vi coisas muito bonitas, vírgula aí, que, por exemplo, na última frase, acho que, não sei. Aqui, por exemplo, o i antes da vírgula, acho que é um erro um bocado grave. Toda a gente concorda? Não, eu não. Então. Não sei, eu também acho que... Eu não costumo ter assim problemas no português, pelo contrário, nunca tive. E olhando para o que li, eu não achei nada que tivesse mal pontuado este texto. Também não. Mas pelo contrário, eu dei um 4. Inês. Aos textos todos que eu já li na minha vida de meninos de 4º ano, inclusive dos meus sobrinhos, eu acho que este texto de pontuação está ótimo. Sim, também dei 4. Eu também diria. O que é que acontece na última frase? É uma oração com conjunção e. E o que se passa é que nós podemos considerar que o i é uma nova ideia. Se nós considerarmos que é uma nova ideia, está perfeitamente adequado colocar a vírgula anterior ao i. Ok? Quando nós fazemos também tem o porque. E porque tem o porque, e está corretíssimo o vírgula antes do porque. Está no antes do porque e está no antes do i. Eu não tinha visto essa tal vírgula que a Karina viu e bem antes deste. Sim, acho que ali não faz muito sentido. Eu gostei muito deste passeio. Eu não vi sequer essa vírgula, mas é porque eu vejo mal. Aonde? Sim, este está. Está certo? Eu diria que até talvez as áreas mais fortes aqui até seja a pontuação e a ortografia. Eu também acho que sim. Na pontuação e a ortografia. Inês, está a franzir o sobrolho? Vou tentar encontrar essa vírgula depois do... É que eu acho... eu gostei muito, vírgula, deste passeio, vírgula. Pois, não. Mas eu não estava a ver essa não está. Isto não é... Isto faz parte do D. Do D, faz parte do D. Há meninos que desenham o D com essa perninha. Exatamente. Pois é isso que eu estava... Porque eu não vi também isso como uma vírgula, porque é que eu também problema com vírgulas que eu acho que tem é que há aqui uma vírgula que dá para substituir por um i. Sim. Que é quando diz fui eu, os meus pais e os meus irmãos. E nesse caso não levava essa vírgula, exatamente. Mas penso que seja a única... Eu também aprendi que mesmo assim é correta esta vírgula. Sim, sim. Não, é uma opção. É uma opção. É só opcional, sim. É uma alternativa. O que a Inês está a dizer é que é uma alternativa. Sim.
Então, eu estava a ouvir-vos com interesse e curiosa. Porque é que vocês dizem todos ele? Assumem que é um rapaz a escrever. Não Vocês interessa um disseram texto todos, capaz. porque ele, ou estavam-se a referir a esta entidade aluno? Não. Talvez. Professora, eu pensei ele aluno. Ele aluno. Ele aluno, ok. Então agora eu posso revelar que esse aluno sou eu. Isto é uma redação feita por mim quando eu tinha 9 anos. E eu costumo dar isto aos alunos para verem a diferença do que era escrever naquela altura e do que é escrever hoje, ver uma produção escrita hoje. Quais são as maiores diferenças que vocês notam? Então, nesse caso ali, o verão com letra maiúscula estava certo. Estava certo. E o redacção? Sim, também era. Também. Não tem cor ortográfica, claramente. Não. Então, vocês o que é que acham? Para já, em relação à rúbrica, nós vimos que mais ou menos há grande congruência, não é? Nas vossas avaliações. Está mais ou menos dentro dos parâmetros, estão diferentes avaliadores a avaliar de forma muito semelhante. O que é bom ou não? Foi o que eu comecei por dizer no início da aula, que é muito bom que uma rúbrica apresente critérios de tal forma claros que diferentes avaliadores vão dar a mesma classificação. Ok? Este foi este aspecto das rúbricas que tivemos a explorar. E agora, em relação ao que vocês veem os alunos do 4º ano fazer hoje em dia, quais são as grandes diferenças? Ou não há diferenças? É igual? Eles produziriam um texto semelhante? Os vossos alunos? Eu Aos creio que alunos? sim. Alguns sim. Andréia diz que sim. Depende um bocado, lá está, do perfil de cada um. A ideia que eu tenho, Sim, a ideia que eu tenho, posso estar errada, é que como se dava muito mais ênfase à correção ortográfica e à pontuação, provavelmente hoje em dia vocês têm alunos com mais dificuldade nessas duas áreas. Ou não? Pois, era o que eu estava a dizer há pouco, antes da professora também falar que o texto foi escrito por si. Eu acho que a pontuação está muito adequada e está muito bem feita. E eu acho que é uma dificuldade que os meninos têm hoje em dia, os alunos têm hoje em dia, tem muito a ver com a pontuação, porque inicialmente eles aprendem realmente para que é que serve cada sinal, mas depois a aplicabilidade para eles é difícil. Exato. Não é? É fácil para eles a parte da entoação ligada à pontuação, é fácil os sinais terem de ser utilizados no fim das frases e esse género de coisas mais geral. Sim. Agora, a vírgulas é um conceito que é difícil para eles. E eu tenho sentido isso sempre ao longo dos meus estágios, pelo menos. Mais alguém? Tem alguma ideia? Eu posso falar, estou no estágio no 4º ano. Tenho alunos que acho que sim, que escreveriam um texto deste género, realmente com algumas falhas, se calhar em termos de pontuação. E talvez também erros ortográficos. Acho que a minha turma dá muitos erros ortográficos, muitos mesmo. Mas também tenho uma boa parte de alunos que não escreveria assim um texto com esta descrição toda, assim com estes detalhes. Acho que falta um bocadinho isso, pelo menos aos meus alunos. Eu vou-vos dizer, a classificação da minha professora foi um bom mais. Um bom mais, não foi um muito bom, foi um bom mais. Era muito exigente, professora. Eram outros tempos. Está a ver, nós não podemos ser assim. Diz? Não podemos ser assim, professora. Essa professora era muito exigente, é muito bom. Não, eu acho que bom mais está bom. Porque também é uma coisa muito curtinha. Sim, mas professora, eu ia só dizer aqui também em relação a algumas palavras, que por exemplo, eu acho que, pegando o que a Malena disse, eu vejo alguns meninos de 4º ano muito facilmente errar palavras como atenção, paisagens. E porquê é que vocês pensam que isso acontece? Tem a ver com o som das próprias letras e casos de leitura, e para eles não é fácil, é com muita prática, e também eu acho que tem a ver com, hoje em dia, muitos meninos não lerem muito, o facto de eles
A prática da leitura ajuda à prática da escrita. E não há outras práticas que são hoje em dia menos frequentes, por exemplo, a cópia e o ditado? Sim, também. Os meus meninos de primeiro ano, eles fazem ditados, muitos ditados, através de jogos. E tenho lá meninos que em 10, 20 palavras não dão erro nenhum. E são aqueles meninos que em casa leem histórias. Pois. Não está diretamente relacionado, mas acontece isto assim, desta maneira, muito simples. Sim. Há uma relação direta, assim, entre a leitura e a escrita, sim, tem razão. Mas, de qualquer forma, também sabemos que a cópia e o ditado ajudam na correção ortográfica. E em muitos casos já não é utilizada tanto quanto era utilizado, não é? Nós passávamos a vida a fazer cópias e ditados. Era quase só isso. E depois acontecia uma coisa engraçada, que era no 4º ano de escolaridade, éramos promovidos a poder usar uma caneta de tinta permanente, que vocês já não sabem o que é. Professora, eu tenho 32 anos e isso aconteceu comigo. Eu sou de 88, portanto não é assim tão antigo. Sim, não é assim tão antigo. Ok, pensei que já não havia isso em 88. Existia também o pauzinho da madeira e as reguadas com o pauzinho. Também. Ainda? Em 88? Ainda em 88. Na minha sala, em Odivelas, acontecia muito. A sério? Comigo também. Mais alguém tem esta experiência? Não, só da caneta, professora. Eu nasci em 90. Andei na escola primeira entre 96 e 2000, salvo erro. Eu não tenho essa experiência, nunca me bateram. Nunca mais ninguém levou reguadas? Mas foi muitas cópias e ditados. Foi? Cópias e ditados, sim. Ok. Não, professora, eu só levava palmadas, mas reguadas não. Palmadas também? Ainda é pior! Que horror! Mas vocês são demasiado jovens para isso acontecer, meu Deus. Enfim. Bom, então, vamos tirar, agora percebermos mais ou menos o que é uma rúbrica, como é que elas são utilizadas e um ponto muito importante foi perceber que se uma rúbrica é bem feita, nós percebemos qual é a tarefa, os alunos entendem qual é a tarefa e um avaliador avaliaria dentro dos mesmos parâmetros de forma muito semelhante, ok? Acho que foi conseguido isso aqui. O que é que eu achei desta rúbrica? Já disse à Karina que eles não especificaram a tarefa de escrita e isso é fundamental numa rúbrica. Está bem, Karina? Sim. Nós não pensámos nisso, foi mesmo por lá, pensávamos que era só para fazer a rúbrica. Sim. De resto, a rúbrica está bem construída, tanto é que os seus colegas tiveram mais ou menos a mesma classificação de acordo com os critérios estabelecidos. Ok? Então, agora, vocês preferem fazer um intervalo de 5 minutos ou entrar já na redação do nosso relatório final? Tem alguma preferência alguém? Podemos continuar, certo? Se calhar podíamos continuar, porque nós, pois, se acabássemos mais cedo, era bom para nós termos um teste amanhã, professor. Estamos todos um bocado aflitos. Ok, vocês têm teste de quê? Diga-me uma coisa, professora, vai acabar a que horas o relatório final? Só para ter 11h30. Mas se continuarmos, conseguirmos com certeza acabar uns 5 ou 10 minutos antes das 11h30. Está bem? Está bem. Vocês têm teste de quê? Português como língua não materna. Isso é fácil. Não, professora, porque o teste era para ser com consulta e a semana passada disseram que não era. Então, por isso não é fácil. Eu também fiz o meu com consulta, eu dei o semestre passado, o ano passado. Pois foi. Mas o nosso é 100, professora. Pois foi. Mas também não foi assim tão fácil, pois não, Márcia? Mais ou menos. Pois. Esta disciplina tem muita matéria, muito conceito. É a professora Ana Boleo que está a dar, não é? É. Pois, tem conceitos. Muitos. Ok. Então, quem é que conseguiu cumprir com o trabalho de casa? Quem é que fez o trabalho de casa que eu vos pedi? Ninguém. Eu fiz, mas muito por alto, professora. Inês está-se a rir, quer dizer que não fez? E fiz, assim, Madalena? Não, professora. Já percebi, Eu também Inês. não. Jéssica? Madalena? Só a Joana que fez muito por alto.
Foi alto, foi agarrar em coisas que já tinha e tirar de lá algumas coisas, ou seja, nós não tivemos tempo, professora. Ok. O que é que eu vos pedi para fazerem? 2 parágrafos do relatório final. Sobre? Eu não tinha para começar, eu como tinha preciso para fazer de outra coisa. Exato. Buscar uma informação que eu já tinha. Uhum. E pedi-vos para olharem para o guia. Sim. Do relatório final. Esse eu olhei. Eu fiz essa parte do TPC. Olhou! Abriu! Pelo menos abriu. Sim. Ok, abriu. Então, vamos lá ver a parte da problemática. Eu vou-vos obrigar aqui a escreverem um objetivo geral e 2 objetivos gerais para o vosso. Professora, desculpe lá. É que eu não estou a ser acompanhada pela minha orientadora. Portanto, eu não sei o que é que eu hei de fazer. Eu não lhe posso entregar nada se eu não tenho... Não, estou a falar sério. Isto é uma coisa que me preocupa. Márcia, eu também não sei. Agora, não sou eu que vos dou os orientadores. Não sou eu que digo assim, é este orientador. Portanto, a única coisa que eu posso fazer é tentar ajudá-las na redação do relatório final. Certo? Está complicado, professora. Nós só nos vamos a rir do teu ar, Márcia, não é por mais nada. Não, é porque eu estou mesmo estressada com isto. Então, Márcia, se está estressada, tem que tentar resolver esse problema com o professor Ricardo, por exemplo, alguém que lhe possa resolver o problema ou ajudar a resolver, certo? Pois, professora, o meu problema é que ninguém me resolve nada. Pois, é que eu estou farta de mandar mails e ninguém me resolve nada. Vamos lá. Não pagues o próximo mês, Márcia. A professora, desculpe, não havia nada. O quê? Eu não sei de nada. Não sei de nada. Não pagues o próximo mês. Olha. Joana, diga lá o que é que fez. Partilhe lá connosco o que é que fez. Deixa-me só procurar onde é que eu coloquei isso, professor, só um bocadinho. Toda a gente já tem um tópico. Toda a gente já consegue escrever um título, um objetivo geral e pelo menos 2 objetivos específicos. Certo? Eu não, professora. Por que não, Madalena? Porque eu vou ter de alterar o meu tema aqui, qualquer coisa, e isto não está a funcionar muito bem. O que eu Temos fiz... aqui o método de Singapura, Joana. Diga coisas sobre Sim, porque o meu orientador pediu-me para escrever um capítulo sobre isto. Mas isto é... O que eu fiz foi pegar no que eu escrevi de uma reflexão e por aqui que é para eu depois adaptar. Eu não tive tempo de adaptar. Ou seja, comecei por introduzir o que era o método e depois os procedimentos didáticos do método, mas esta parte aqui ainda tenho de arranjar melhor. Pronto, isto no fundo foi pegar naquilo que eu encontrei sobre o método e colocar aqui. Eu ainda tenho que procurar mais autores e fazer um texto mais coeso. Então, e este Santos e Teixeira é sempre igual? É sempre o mesmo? Sim, lá está. Eu ainda só tenho aqui um autor, eu tenho que procurar se cabe bibliografia em inglês, porque em português só existe este. Ok, eu estou um bocadinho confusa com o seguinte, Joana. Portanto, vocês já conhecem todos conhecem o método Singapura, é isso? Não, isto é do meu estágio. Ninguém conhece, só a Joana? Mais ou menos. Eu também já usei o método Singapura no estágio, mas foi mais no pré-escolar. Tentei adaptar um bocadinho. Ok, a Joana, explique lá um bocadinho o que é isto da abordagem concreta ao pictório ou abstrato. É porque eles começam sempre isto é as nossas fases do desenvolvimento, não é? Eles começam pelo concreto, têm de ver as coisas, depois o raciocínio é que passa para o pictório e depois para o abstrato, eles não vão lá para o cálculo mental. Eles, por acaso, têm muita dificuldade agora, quando eu deixei o estágio, no cálculo mental, porque eles usam sempre uma barra numerada e eles vão fazendo as contas a partir de lá, vão fazendo os saltos. Certo. E agora a gente retirou a barra e está a ser mais complicado para eles. Porque estão na fase já abstrata. Sim, estão a ir para a fase abstrata e esta fase aqui está a custar um bocado a entrar. Ok. No primeiro ano, certo? Sim, primeiro ano. Pois, eu lembro-me disso. E está num colégio privado? Sim, é no São Tomás. Normalmente o método Singapura é utilizado em colégios privados. Ok. Portanto, o que me está aqui a causar alguma estranheza é o seguinte: é reconhecido por diversas avaliações internacionais prestigiadas. Isto é que eu não estou a perceber o que é que se refere.
Porque o TIMSS é uma avaliação internacional, mas não tem a ver com o método de Singapura. Aparecia lá nesta altura. Eu pus por palavras minhas. É o seguinte, Joana, tem que ir aos relatórios originais do TIMSS. O último foi feito, se eu não estou em erro, em 2020 saíram os resultados do último, ok? Portanto, há de haver um relatório de 2020 ou 21. E o que é que eu acho? O que é que eu acho? Do que eu conheço deste teste TIMSS, desta avaliação. A avaliação é feita na área da matemática e das ciências. Na área da matemática, eles têm por áreas, por exemplo, geometria, sei lá, quais são as outras? Noção do número, estou a inventar que eu não sou da área. Portanto, são de acordo com as áreas matemáticas. E depois eles veem nos diversos países onde é que as pessoas ou os alunos tiveram melhores resultados e depois fazem uma análise comparativa. É possível que no próprio relatório eles tenham dado um exemplo de um país que segue o método de Singapura e ter atribuído a uma determinada classificação dos alunos desse país, atribuído a explicação dessa classificação por causa de terem utilizado o método de Singapura. Percebe o que eu quero dizer? Portanto, não é uma coisa direta. Não é assim, olha, vamos avaliar o método de Singapura. Não é isso. Está bem? Portanto, tem que ir ao relatório original. Ok? Mas isto foi sim um à parte. Continua, Joana. Pronto, e depois no fundo era explicar o método, mas por exemplo esta parte aqui do texto não está muito bem ainda, porque eu só pus mesmo as ideias. Depois tinha pesquisado, já tinha posto por palavras de um texto estruturado. Ok. Muito bem. Só para ter uma ideia. Depois tem as histórias dos números, que é uma, por exemplo, sim. Nós colocamos uma imagem, é um problema que tem sempre por base uma imagem, depois, por exemplo, 3 peixinhos saltaram do aquário da esquerda para o aquário da direita. Quantos peixinhos estão no aquário da direita? Por exemplo, assim. Ou, por exemplo, o rapaz tem 5 balões na mão, um balão voou, eles têm de riscar o balão que voou, depois contar os outros balões que sobraram. Chamam-se histórias. Para mim são só problemas com desenhos. Mas exato, mas são histórias de números. São histórias de números. Ok. Pronto. Já tem aqui uma referência também, pronto, que é esse tal Santos e Teixeira no final, e está correta, não é? Tem aqui em itálico o nome da revista, e depois em itálico também o número, que é o número 4, número da revista, e depois os números das páginas já não são em itálico. Ok. E pronto, só tenho isto. Agora vamos ver uma coisa, Joana, agora vou fazer... Tire lá, se faz favor, a sua. Eu vou abrir aqui o Moodle e vamos olhar para o guia. Onde é que ele anda? O guia não está nesta unidade curricular, está no RF. Vamos olhar para o vosso guia. Alguém se lembra de alguma coisa que eu tenha dito na aula passada sobre a utilização do guia e sobre o que vocês tinham que terem atenção na redação, que está diferente dos relatórios finais que vocês viram no repositório do ISEC? O que é que vocês se lembram? A pessoa falou dos tempos verbais. E mais? Em relação à estrutura propriamente dita, eu fiz algumas advertências, disse-vos cuidado com isto assim, porque nos repositórios os relatórios finais eram feitos de acordo com outra estrutura e agora nós adotámos esta. Ninguém se lembra? Sim, mudou aquela parte dos capítulos e assim também. Ok. Então, vocês agora estão a ver o guião, não estão? Sim, professora. Ok. Vamos lá ver. Aí. Já não estão a ver, ou estão? Já não. Algo aconteceu. E agora? Também não? Também não. Tento partilhar outra vez. Se calhar interromper e volta a partilhar. Agora está, não está? Está.
Então, vamos pôr isto um bocadinho maior, para vocês verem. Está bom assim? Está. Ok, tenho a dizer-vos o seguinte, o livro da APA mais recente, a 7ª edição, vai estar no ISEC dentro de uma semana, portanto se tiverem alguma dúvida já poderão vir à biblioteca consultar. Mesmo o original vai estar na biblioteca dentro de alguns dias. Eu falei-vos disso, do estilo plural da modéstia, do estilo impessoal, e falei-vos também desta parte que tem que ser paginada em numeração árabe, e disse-vos que vocês já não tinham aquilo que encontram nos relatórios finais no repositório do ISEC, que é enquadramento teórico ou quadro teórico, por exemplo, como título. Lembram-se disso? Não? Ok. Vocês viram em alguns relatórios finais. Então, nós hoje vamos começar por aqui. Problema, objetivos e questão de investigação. Quem é que já tem definida a questão de investigação e os objetivos? Eu tenho os objetivos anotados ainda não escrevi. Então, se faz favor, toda a gente vai escrever questão de investigação e 2 objetivos. Eu posso mostrar o meu relatório. Acho que essa parte já está? passei. Jéssica, Sim. então mostre, se faz favor. Quer dizer, vou ter que tirar eu primeiro. Até agora eu tenho isto. Penso que seja o que está mais de acordo com o que eu estou a fazer. Portanto, está a trabalhar as emoções para melhorar o comportamento dos alunos na escola e em casa. E depois tens objetivos específicos, que é saber identificar expressões e sentimentos. Ok. Agora, ninguém tem algo a dizer, alguém tem algo a dizer sobre estes objetivos? Há aqui 2 coisas diferentes, Jéssica, que eu vejo, que é o seguinte. O primeiro, saber identificar expressões e sentimentos em si e no outro, está formulado de acordo com a ação que quer ver da parte dos alunos, ou seja, o que os alunos devem ser capazes de fazer, certo? Sim. Mas o segundo não. Levar os alunos a compreenderem as emoções não é nada mensurável. Como é que eu meço isso? Assim, estes últimos 2 já é mais da minha parte. Pronto. E lembram-se, quando vocês fazem planificações, nós alertamos para isto, que é, vocês têm que formular um objetivo de acordo com aquilo que o aluno será capaz de fazer. Portanto, parece-me que aqui será a mesma coisa. Tem que optar por um verbo como identificar, reconhecer, compreender, para perceber que o que quer observar nos alunos é isso. Ok? Está bem? E estes objetivos procuram dar resposta às seguintes questões de pesquisa. Como trabalhar as emoções no primeiro ciclo? Qual é a importância das emoções para o desempenho dos alunos? E qual a importância das emoções na aprendizagem? Ok, tudo bem. Eu o que é que faria? Colocaria estas questões de pesquisa ou questões de investigação antes dos objetivos. Certo? Trocar a ordem. Exatamente. As suas questões de investigação, primeiro é problemática, depois é questões de investigação e depois é que são os objetivos. Não é? Para ficar estruturado de forma a apresentar aquilo que vem primeiro. O que é que define primeiro? Define primeiro a sua problemática, as suas questões de investigação e depois tem objetivos que vão de encontro a essas questões de investigação. Não é? Pois esta era aquela parte que ainda não tinha conseguido perceber bem como é que havia de fazer. Mas faz sentido, não faz, Andreia? Miguel? Digo o som, mas estou a ouvir. Faz sentido, sim.
Faz Miguel, sentido, já tem professora? algo semelhante? Penso que sim. Penso que sim. Ok. Então agora vou-vos dar 10 minutos para quem já tem, vai eventualmente corrigir de acordo com os comentários que eu fiz agora. Quem ainda não fez, vai escrever pode ser só uma questão de investigação e 2 objetivos. Ok? Inês? Daniela? Está bem? Sim, Karina? sim. Ok. 10 minutos. Voltamos às 11. Quer dizer, eu estou aqui, mas e vocês também. Professora, eu não sei o que é de fazer, porque o meu tema eu vou ter de alterar. Para quê? Para que tema? Não, pois não sei, professora. Isto também dá-me confusão. Mas Não, porquê que vai não ter que está a alterar? resultar. Porque o meu tema é biblioteca e sala de aula e eu pensei em pôr ali uma vertente, um objetivo, era trabalhar a leitura em voz alta, porque eu notei que eles tinham pirado a leitura, mas afinal fui fazer aquela contagem de quantas palavras deste no minuto e não pioraram. Não tem como. Não pioraram? Não pioraram. Há um ou outro que não teve grandes melhorias, mas não pioraram, por isso não posso pegar por aí. Não pode pegar por aí em termos da sua problemática, não pode justificar Sim. como uma problemática, é isso? Sim, e não se nota, pronto, a problemática não. Ao início, realmente, quando voltámos ao ensino presencial, notei que, mas rapidamente eles já melhoraram isso. Uhum. Por isso não acho que seja a problemática daquela turma. E por isso eu acho que vou ter de mudar, não sei, estava a pensar em mudar para a escrita, mas isso nada tem a ver com a biblioteca em sala de aula. Acho que vou ter de mudar tudo, Porque a minha orientadora também não quer falar comigo, pede para eu ler primeiro, só que eu já não sei o que é de ler. Porque quer mudar, porque não está a funcionar este tema. A minha ideia era criar uma biblioteca em sala, aquela sala é muito pequenina, não dá para criar uma biblioteca. Ele já tem uma caixinha com livros, não dá para fazer muito mais, porque a sala é pequena, por isso eu tenho mesmo de mudar tudo. Mas, Madalena, deixa-me lá perguntar outra coisa. E tem que ser mesmo uma intervenção, uma problemática que surge do estágio ou pode fazer uma outra qualquer? O vosso relatório final não tem de ser obrigatoriamente uma problemática relacionada com o estágio. Mas eu queria que fosse algo mais prático. Por exemplo, nós não podemos fazer nada em creche, pois não? Em quê? Creche. Não. Pois. O relatório final tem que ser primeiro ciclo. Mas pode não ser diretamente relacionado com a prática de estágio. O meu é primeiro ciclo e pré, professora. Eu acho que se pode. Eu conheço pessoas que estão a fazer em creche. Ah, é? Sim. Eu pensava que não. Olhem, tenho que perguntar ao professor Ricardo, Ok. não quer estar a dizer coisas erradas. Pré-escolar podes, agora creche eu não sei, eu estou no pré também. Sim, eu sei de pessoas que estão a fazer ainda o trabalho final de mestrado e estão a fazer em creche. Com o nosso mestrado. Sim. Eu tenho que falar, tenho que perguntar ao professor Ricardo. Tenho que falar, porque eu não sei, de facto. Uhum. Se vocês já fizeram 2 objetivos, façam mais, ou seja, o que eu vos estou a pedir é o mínimo. O mínimo é uma questão de investigação e 2 objetivos. Quem já vai mais adiantado pode procurar redefinir, corrigir alguma coisa e adiantar outras questões e outros objetivos.
Professora, agora que estou a pensar nisto, surgiu uma dúvida se o objetivo que eu estou a definir é específico ou geral. Qual é o seu objetivo? Então, eu pus como questão de investigação, assim, integração curricular a partir de atividades experimentais. E o objetivo tem perceber de que forma é ou pode ser promovida, é ou pode ser promovida a integração curricular partindo de atividades experimentais. Faz sentido? Sim, eu mudaria o verbo para compreender em vez de perceber, que é mais formal. Compreender a forma, pode ser? Ou seja, compreender de que forma é ou pode ser promovida a integração curricular partindo de atividades experimentais. Fica melhor, não é, professora? Sim. Mas isto é específico ou geral? É geral. É geral. Muito geral. Tenho de definir mais gerais? Pode não fazer mais gerais por agora e vai definir objetivos específicos que estejam relacionados com esse mais geral. Ok, obrigada, professora.
Então, vamos lá, ou vocês precisam de mais alguns minutos? Quem é que já conseguiu escrever uns objetivos? Inês, conseguiu? Jéssica, conseguiu reformular? Ok. Karina? Sim, professora, eu já tinha aqui alguns feitos, mas ainda estou a ver. Ok. Joana, conseguiu reformular alguma coisa ou não? Eu tive a escrever as questões de investigação, porque eu tinha tido uma reunião com uma orientadora e nós tivemos a ver mais ou menos que questões iríamos pôr, mas eu só tinha posto ainda em tópico, eu estava a tentar pôr sob forma de questão. Ok. Mas ele também disse para eu ainda não mexer muito nisto. Ok. Então, mas pronto, eu tentei, eu pus, por exemplo, questões de investigação, de que modo os jogos e as atividades lúdicas melhoram a participação e o envolvimento dos alunos nas atividades, porque era isto que eu queria ver, no fundo, se melhoraram ou não, e de que modo os jogos e as atividades lúdicas se relacionam com o método Singapura, também ver qual é que é a relação que existe entre. Ok. Então, essa será uma... Eu poria essa em primeiro lugar. A de Singapura, não é? Ao contrário. Ou seja, como é que se relacionam? Faz mais sentido essa ser a sua primeira questão? E outra segunda. E a outra a segunda, não? Sim, acho que sim. Faz mais sentido, sim. Ok. Rita, Bernardo. Professor, eu tenho a importância e os contributos dos materiais manipuláveis para o desenvolvimento do sentido do número. E depois tenho 2, que é de que forma a ludicidade contribui para a motivação e para o envolvimento dos alunos na atividade matemática. E tenho de que forma os materiais manipuláveis promovem o desenvolvimento do sentido do número. Ok. Eu não gosto muito destes títulos que começam com a importância de, mas se os vossos orientadores gostam, eu não gosto porque são títulos com coisas muito vagas. A importância de. Mas lá está, e depende também do vosso orientador. Rita, pode repetir? A importância e os contributos dos materiais manipuláveis para o desenvolvimento do sentido do número. E se for só o contributo dos materiais manipuláveis, não pode ser? Eu tive reunião com o orientador e tinha ficado acordado assim, mas posso falar com ele. Ok, se está acordado, não vou criar confusões. Ok, professora. Miguel. Miguel. Professora, olá. Consegue-me ouvir? Sim. Os meus basicamente é o contributo, a professora sabe que o tema é o contributo das tecnologias para o ensino da matemática, e as questões que eu tenho é de que forma é que a tecnologia contribuiu para o... Ai, está-me a faltar a palavra. Não tem aí consigo então, é isso? Tem, professora. Então é relacionado com o contributo das tecnologias para o ensino da matemática, é isso? Eu tenho aqui, professora, tenho aqui. Só... Encontrei, professora. Será a tecnologia uma mais-valia para o ensino da matemática? É importante o contacto dos alunos com a tecnologia? A tecnologia promove um melhor ambiente de aprendizagem? E a tecnologia... Eu pus um conjunto delas, professor, depois vamos... ainda fiquei decidido com o professor Ricardo. A tecnologia é uma mais-valia para a metodologia de ensino de um professor? Qual a relação dos alunos com o uso da matemática, do uso da tecnologia na área da matemática? É isto. Ok, portanto ainda está em evolução, ainda não está Isto foi um conjunto de opções. Exatamente. Ok. Vamos mais ou menos por aqui, mas ainda não... E em termos de referências, Miguel?
Referências claro, bibliográficas para o seu tópico, já tem muitas? Sim. Do quadro de referência. Uhum. Sim, tem. Olha, acabou de dizer quadro de referência teórica. Quadro de referência teórico. Ia dizer isso. Sim, eu Quadro ia de dizer. referência. Atenção, chamo a vossa atenção. Vocês podem referir-se ao quadro de referência. Quadro de referência são todos os artigos, toda a bibliografia que vocês vão consultar. Mas o nome desapareceu do guião do relatório final. Já não existe um ponto que se escreve no relatório final em enquadramento teórico. Ok? Não se esqueçam disso. Andreia, quer dizer as suas? Professora, entretanto mudei, porque andei a pensar, estava aqui a escrever no Word para começar, porque isto é o meu início. Então já a questão reformulei para um título mais pequeno, acho que fica melhor, e escrevi integração curricular através de atividades experimentais. Fica muito melhor. Acho que é mais simples. E objetivo geral, depois da professora falar comigo, eu pensei que aquele objetivo geral estava muito grande e tinha duas questões dentro dela. Uhum. Então, de subdividir, para que, em vez de escrever, compreender de que forma é ou pode ser promovida a integração curricular, partindo de experiências, né? Escrevi assim: compreender de que forma é realizada a integração curricular a partir de atividades experimentais. Portanto, compreender de que forma é realizado. E agora terei de pôr outra para perceber de que forma é que pode ser realizado, com duas questões diferentes. Exatamente, sim. Faz-me sentido também. É melhor assim, não é? É. Acho que são as duas gerais na mesma, professora? Sim. Agora vai ter que encontrar objetivos específicos para isso. Não, os específicos são muito mais fáceis, porque os específicos já entram um bocado nos conceitos de integração curricular e de atividade experimental, é mais fácil. Exato. Estava difícil para mim o geral, mas assim, obrigada, já clarifiquei. Ok, e por isso é que é importante vocês irem escrevendo, reescrevendo, porque é assim que vão clarificando as ideias e depois olham para o papel e dizem, mas isto não está a espelhar exatamente, ou tenho aqui dois objetivos num, ou é melhor reduzir e fazer uma frase mais curta. Tudo aquilo que se passou agora com a Andreia. Por isso é que é importante vocês porem as ideias no papel. É assim é que as coisas evoluem, não é? Professora, Senão... também foi mesmo só porque a professora agora não já tempo para isto, porque eu não tenho tido mesmo sequer tempo. Uhum. Ok, mas por isso é que estamos a fazer isto. Obrigada. Inês. Professora, tenho um geral. Força. Pois os específicos. Então, o geral é de que forma a leitura contribui para o melhoramento da ortografia. De forma que a leitura contribui para o melhoramento da ortografia. Pode dizer simplesmente para melhorar a ortografia. Qual é a sua problemática, Inês? A sua problemática em geral tem a ver com as dificuldades ortográficas dos alunos, é isso? Sim. Suponho, pelo aquilo que diz. Portanto, a sua problemática constatou, durante o estágio, que os alunos têm grandes déficits na área da ortografia. Será isso? Pronto. Sim. E depois, como questão de investigação, vai procurar colmatar essas deficiências ou essas dificuldades através de a criação de um programa de intervenção, ou é simplesmente várias coisas que implementou? Não estou a tentar perceber qual é a... Professora, eu ainda, lá está, como disse, eu ainda não trabalhei em nada específico para o relatório final. Okay. A problemática inicial tinha a ver com projetos de leitura para a motivação deles para ler. Certo. Só que o grupo realmente é muito interessado em ler e gosta muito de ler e estão sempre a ler. Mas apesar disso, eles continuam a dar muitos erros. Ok. E portanto, de que forma é que a leitura e atividades mais orientadas que possam ligar a leitura com a escrita os pode ajudar a melhorar esses erros que eles dão. Ok, mas a Inês não vai propriamente fazer intervenções nesse âmbito. Pois é, aí que eu ainda não... Porque uma coisa é trabalhar essa problemática fazendo intervenções específicas, outra coisa é trabalhar apenas a problemática no sentido de
fazer um levantamento das estratégias que poderia utilizar para aproximar essa relação entre a escrita e a leitura, certo? Sim. São duas coisas, ok. Então agora vai ver isso. E bibliografia? Eu tenho alguns que já tenho andado a ler. Ok. Posso, por exemplo, tenho aqui a Inês Sim, Ler e Ensinar a Ler. Tenho um da Porta Editora que relaciona a leitura com a escrita, e bibliografia até tenho alguma. Ok, boa. Tempo para ler é que não. Então vá, mas agora vai tudo melhorar. Vai acabar o estágio e depois só vai lá de vez em quando, não é? Vamos ver. Ok. Márcia, diga coisas. Se vocês, eu acho que isto é bom para todos ouvirmos como é que os outros estão a fazer, porque dá-nos ideias também a nós. No entanto, se vocês preferirem ir olhando, fazendo pesquisas bibliográficas ou corrigindo o vosso próprio relatório, tudo bem. Márcia, como é que é com o seu? Eu não tenho objetivos ainda definidos, quer dizer, tenho na minha cabeça, só ainda não escrevi. Mas tenho algumas questões de investigação já feitas. Quais são? Diga. Pronto, quer saber as características do homeschooling, que tipos de instituições conseguem dar resposta a este tipo de ensino, quais as maiores dificuldades que as crianças sentem e como é que o Estado legisla este tipo de ensino. Portanto, vai ser mais uma análise documental dos documentos enquadradores deste regime de ensino e depois tem uma outra questão que é relacionada com os alunos. Quais são as dificuldades deles ou quais são... Certo. Quais as maiores dificuldades que as crianças sentem neste tipo de ensino. E como é que vai fazer, como é que vai responder a essa questão? Tenho questionários para as crianças e para os pais destas crianças. Ok. E também vou aplicar a quem não tenha filhos em homeschooling. Ótimo. Okay. Porque este trabalho é sobre o ensino doméstico versus o ensino tradicional. As novas pedagogias, assim dizendo. Mas vamos lá ver, uma coisa não implica a outra. Eu posso ter ensino presencial e não ser tradicional. Não, ensino tradicional de escola, direi mesmo estruturado, como está na escola. Sim, mas sim. Atenção a isso, ou seja, não pode partir do princípio que só por ser homeschooling ou por ser diferente da escola normal que passa a ser menos tradicional, até pode ser mais. Isso depende da abordagem. Sim. Está bem? Madalena, já sabemos que temos aqui alguma incerteza ainda. Karina. Então, professora, nos objetivos de estudo eu já tinha feito e pus descrever de que forma... O meu tema é a metodologia de trabalho de projeto. Ok. Ou seja, tinha de descrever a forma como a implementação da metodologia de trabalho de projeto em contexto pré-escolar e primeiro ciclo, ou seja, comparar as formas como é que elas são utilizadas nos dois contextos. E depois tinha posto conhecer, a partir das opiniões dos professores e educadores, de que forma esta metodologia beneficia ou prejudica tanto os alunos como os professores. E depois tinha conhecer quais as maiores dificuldades que os professores, os educadores e os alunos sentem com este método. Estes eram os objetivos mais gerais. E depois tinha... Uau, Karina, espera aí, tem muita coisa. Muita coisa. Diga-me uma coisa, porquê é que vai fazer pré-escolar e primeiro ciclo? Porque nos estágios eu fiquei no mesmo colégio e eles trabalham ambos a metodologia de trabalho de projeto, então já vi as duas vertentes. Já vi ok, estou a perceber. Mas não vai ser baseado em trabalhos de projetos que a própria Karina tenha implementado em contexto de estágio ou são? Não, é já da instituição, ou seja, já vi como é que eles fazem. A prática da instituição, sim, ok. Exato. Então agora, pelo que eu estou a perceber, vai ter que cortar muitas palavras aí nessa coisa toda que me disse, que isso está muito longo. Diga lá, repita lá a primeira. Descrever a forma como a implementação da metodologia de trabalho de projeto é utilizada no contexto pré-escolar e no primeiro ciclo. Como é que poderia encurtar isso, Karina? Vamos lá ver. Se é uma questão de investigação,
É uma Não, coisa. isto é mais os objetivos. É mais... Então, e qual é a questão de investigação? Então, quais as dificuldades que existem na maneira como é implementada esta metodologia? De que forma é que a metodologia trabalho-projeto ajuda ou prejudica os alunos e os professores? E quais é que são as vantagens e desvantagens deste método? Então vamos Isto com a ainda está assim primeira. muito por ordem, por alto, eu já tinha feito isto há algum tempo. Como é que está a primeira? Como? Qual a questão ou o objetivo? Questão. Primeira questão. Como? Começa Quais com as- como? Não é quais as dificuldades que existem na maneira como é implementada esta metodologia? Mas não havia uma outra questão antes dessa? Não. Ah, não? Pareceu-me que disse como, não sei o quê. Pronto, já não sei, professor, mas não tenho aqui nada escrito como. Ok, então confundi. Mas, então, se eu estou a entender bem, vai partir, a sua questão de investigação vai partir da problemática e o que quer saber logo a partir é quais são as dificuldades, é isso, na implementação do trabalho-projeto? Não, é como é que é implementado primeiro. Como é que eles trabalham. Então a primeira questão é como. Sim, ok. Não é? Sim. Ok, primeira questão é como. Uhum. E depois, quais as dificuldades? As dificuldades e as estratégias também que eles utilizam. E depois eu também tinha pensado em fazer, ou seja, fazer uma, mas assim ainda não sei, ainda não falei com a minha orientadora, que era comparar uma escola que usa a metodologia de trabalho-projeto e outra que não usa, para ver quais é que eram as maiores dificuldades, ou então o que é que os alunos tinham mais facilidade em fazer que os outros, saber quais é que eram as vantagens. Mas ainda não falei com a minha orientadora, ainda vou ver. Isso seria um bocadinho mais complexo, se calhar, fazer essa comparação. Porque primeiro tinha que encontrar outra escola que estivesse disposta a responder-lhe. Não sei muito bem se ia ganhar muito com isso. Quem é a sua orientadora? É a professora Ana Patrícia Almeida. Ok. Então, Daniela, falta a Daniela? Consegue-me ouvir, professora? Consigo. Então, as questões que eu já tenho, o meu tema é relacionado com a educação ambiental no primeiro ciclo, e as questões que eu já tenho são quais as noções que os alunos têm sobre a reutilização, os alunos já possuem uma responsabilidade ambiental, de que forma a consciencialização de problemas ambientais origina alterações no comportamento dos alunos no cotidiano. Portanto, são três São as questões de três. investigação. Sim. A primeira, repita lá a primeira, se faz favor. Quais as noções que os alunos têm sobre a reutilização? E a segunda? Os alunos já possuem uma responsabilidade ambiental? Não faria mais sentido essa ser a primeira? Pois, ainda não sei bem a ordem das perguntas, professora, só tenho... Ok, só pensei ainda em algumas questões. Estamos a pensar em conjunto, exatamente por isso. Sim, sim, sim. Porque vocês, ao pensarem mesmo nas próprias questões de investigação, aquilo que é mais abrangente deve vir primeiro. Ok, se calhar faz sentido a segunda vir primeiro. Portanto, aquilo que é mais abrangente, que tem uma noção, um conceito mais abrangente, por exemplo, a responsabilidade ambiental, se calhar é uma coisa mais vasta do que propriamente as noções que eles têm sobre questões ambientais. Percebe o que eu quero dizer? Sim, sim, faz sentido. Faz sentido. Portanto, pensem também um pouco nisso quando estão a elaborar as questões de investigação. Está bem? Sim. Ok? Pronto. Obrigada. Daniela e todas as outras pessoas, vamos aproveitar o nosso tempo de relatório final para vocês poderem ter avançar, ir avançando, ter mais alguma coisa escrita, ok? Portanto, é importante que venham preparados para a aula com recursos que já tenham meios de pesquisa, que venham perguntar coisas sobre a formulação dos objetivos, etc., que é para nós conseguirmos avançar, está bem? Para não se atrasarem. Ok, Andreia? Ok? Madalena. A Madalena vai fazer uma coisa. Vai-se deixar de hesitações. Tem que tomar uma decisão. O que é que vai fazer? Porque senão vai estar a perder tempo e quando chegar à altura não tem nada feito. Portanto, eu aconselho vivamente a tomar uma decisão.
e tomar uma decisão esta semana, que é para não ter mais dúvidas por qual o caminho que vai enveredar. Está bem, Madalena? Ok? Jéssica, está tudo bem em termos de bibliografia? Também já tem algumas coisas, não é? Sim, Tem já coisas tenho umas recentes? 4 páginas. Ok. Recente, 2016, 2018, 2020. Ok. Quanto mais recentes, melhores, vocês já sabem. Quantos mais artigos, melhor, vocês já sabem. Inês disse-me que tem alguns livros, esses livros são bons, mas vai tentar encontrar artigos específicos sobre isso na ES de Lisboa, na revista, etc., especificamente desse tópico da relação entre a leitura e a ortografia, ok? Joana vai ver o relatório do Teams. Vai-me dizer na próxima aula como é que é, o que é que descobriu, está bem? Karina, vamos tentar reduzir um bocado essas frases tão longas. Miguel, para a semana vai apresentar por escrito, está bem? E a Rita também. Está bem, E a professora. Daniela também, ok? Combinado? Sim, professora. Sim, Mas, sim. professora, consegue-me ouvir? Sim, diga, Miguel. Consegue-me ouvir, professora? Consigo. Miguel a mim não me ouve, é? Sim, professora. Para a semana apresentamos por escrito mais ou menos as ideias, não é? Do Aquilo trabalho, ou é aquela parte? exatamente. Aquilo que me mostrou, que me disse hoje, vai-me mostrar por Sim. escrito. Ok. Está bem? Sim, professora. Ok, está tudo combinado então? Toda a gente sabe o que é que tem que fazer e eu vou-vos enviar o feedback das rubricas por e-mail, está bem? Para os membros do grupo. E depois, se for preciso mais alguma coisa, algum esclarecimento, eu peço-vos nos e-mails, está bem? Ok? Então vá, boa semana para todos. Boa semana, professora. Obrigada. Tchau, tchau, Márcia. Boa semana. Sim. Deus. Sim. Deus, Até Tchau, para a até semana. para a semana. Até para a semana.